Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Obrigada pela vida dos meus irmãos, por mais essa oportunidade, esse privilégio, honra de estar aqui nessa mesa, conversando com os meus irmãos sobre o Senhor, sobre a sua palavra, sobre quem o Senhor é e quem o Senhor nos faz ser nas tuas mãos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é precioso demais para nós. Nós te amamos muito. Obrigada porque o Senhor nos deu acesso à presença do Pai. Todos os dias nós temos essa oportunidade de estar 24 horas na presença de um Pai, de um Deus que governa o nosso coração e traz paz, descanso, alegria, louvor. Obrigada, Jesus. Abençoe os meus irmãos neste momento, os abrace e dê a eles nesta manhã o alimento vindo diretamente do seu coração, que eu não venha atrapalhar com uma fala equivocada ou gesto equivocado, mas que o Senhor complete, Pai, a tua obra na vida dos meus irmãos nesta manhã, de acordo com o teu querer e tua vontade. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Obrigada pela presença. Bom dia, Elisama. Bom dia, Beth. Deus abençoe. Elisama, já falei ali. Bom dia. Diva, bom dia. Ailton. Sérgio, obrigada pela presença. Marina dos Santos, obrigada, gente. Sejam todos bem-vindos. Temos também aqui Deusa, Dalva, Felipe, João Paulo, Lena Teixeira, bom dia, querida. André, obrigada pela presença. Jim, Thales, Isaura, obrigada, gente. Deus abençoe o dia de vocês. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês já se decepcionaram com alguém? Aí você fala assim, Fernanda, basta a gente estar respirando que a gente pode se decepcionar com qualquer pessoa. Hoje eu queria falar sobre decepção. Se você ainda não foi decepcionado por alguém, prepare-se. Você irá se decepcionar. Mais dia, menos dia, você vai se decepcionar. E o que eu acho mais incrível nessa questão da decepção é que você não só se decepciona com as pessoas, mas você também decepciona outros. Você também já decepcionou alguém. Alguém já esperou uma coisa de você que você não pôde entregar. Eu estava pensando nessa questão da decepção. A decepção, eu tenho uma compreensão da decepção. Agora, há pouco tempo, eu tive uma compreensão bem de perto. O que é uma decepção? Na verdade, a decepção, a gente não se decepciona com quem a gente não ama. Nós nos decepcionamos porque amamos muito e esperamos muito das pessoas. Você fala, não, Fernanda, eu não espero muito, eu espero o mínimo. Durante muito tempo, eu esperava coisa das pessoas, mas hoje eu vejo que, na verdade, eu esperava das pessoas. Geralmente a gente espera das pessoas que as pessoas deem para você o que você entrega para elas. Tem gente que fala assim, fulano é difícil demais de agradar. Se você quer agradar uma pessoa, veja como ela trata as pessoas, como ela trata os outros. Geralmente é daquele jeito que ela gosta de ser tratada. Tem gente que fala assim, tem as 5 linguagens do amor. Tem aquele, como é que fala? A pessoa que ela é de palavra de afirmação, o outro é atos de serviço, o outro tem várias coisas. E aí, por exemplo, como que você vai agradar, como que você vai deixar feliz uma pessoa que tem atos de serviço? Fazendo atos de serviço para ela. Então, a pessoa que ela tem atos de serviço, ela espera de volta um ato de serviço do outro. E essa coisa da questão da linguagem do amor e questão de temperamentos, eu acredito que quando nós deixamos Deus governar o nosso coração, Deus governar a nossa vida, o Espírito Santo vem e nos dá um equilíbrio. Esse equilíbrio é parte do fruto do Espírito que fala que do domínio próprio. É que o Espírito Santo tem o poder de derramar sobre mim e sobre você
a dose exata das 5 linguagens do amor, de todos os temperamentos. Eu acredito firmemente nisso. Que a pessoa que ela é equilibrada, ela tem um pouquinho de cada temperamento. Ela não é só colérica, ela não é só fleumática, ela não tem só atos de serviço, porque o Espírito Santo vem trazer um equilíbrio, um domínio próprio. Claro que talvez tenha alguma coisa que ela é predominante sua, mas as pessoas às vezes elas se apoiam nas 5 linguagens do amor, falar, não, eu não sou atos de serviço, então eu não vou fazer isso. O Espírito Santo vem e fala, você pode. Você pode falar palavras de afirmação, de encorajamento, mesmo sendo só atos de serviço. Você pode abrir sua boca para abençoar seu irmão. E às vezes as pessoas ficam presas nos temperamentos, né? Ah, eu sou colérico, eu sou explosivo. Não, você não é, você está. Por que você está? Porque você pode estar também com o seu temperamento, um pouquinho de cada temperamento, trazendo equilíbrio para você. Mas eu não venho falar de temperamentos, não sei nem por que saiu isso agora. Mas, na verdade, eu quero falar hoje sobre decepção. Quando a Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós pensamos na decepção, no final de tudo, a conclusão de tudo, na verdade, é que nós nos decepcionamos com Deus. A nossa decepção, que é em pessoas, acaba sendo uma decepção com Deus. A gente fala, por que Deus permitiu essa pessoa na minha vida, se ela ia me decepcionar? Nós não assumimos a responsabilidade de que esperávamos dela não algo humano, algo divino. Nós esperávamos dela algo que só Deus pode fazer, que é suprir a necessidade da sua alma, que é suprir a sua expectativa. Nós damos o divino para o homem e jogamos a humanidade em Deus. A gente troca, a gente inverte. A gente espera das pessoas algo que só Deus tem o poder de dar, que é satisfazer sua alma, não decepcionar você, porque Deus não decepciona. A bênção dele não acrescenta dores. A bênção de Deus é sobre você e ela não aumenta as suas dores. Não é Deus que joga o caos sobre você. Deus mergulha no caos para cooperar, fazer uma cooperação com tudo, para transformar em bem na sua vida. Mas no final de tudo, a nossa decepção com as pessoas é porque nós esperávamos dela um comportamento que só Deus é perfeito e tem capacidade de nos dar. Certa vez os discípulos, as pessoas, acho que foi os fariseus, né, testando Jesus, lá em Mateus 22, versículo de 15 a 22, eles falam assim, nós devemos pagar impostos? E Jesus fala assim, de quem é a cara que está na moeda que você está segurando? Fala, de César. Então Jesus fala assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos dado aos homens um lugar na nossa vida, às pessoas, um lugar na nossa vida que é um lugar de Deus. E depois, quando elas trazem um resultado negativo em forma de decepções e frustrações, nós jogamos essa responsabilidade no colo de Deus. Nós usamos esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para dizer assim, foi Deus que quis assim, foi Deus que permitiu assim, então eu tenho que aceitar. E no fundo, tem uma revolta ali. Você não merecia aquela decepção. Quantos anos você dedicou nessa relação? Quanto você investiu nesse projeto? O quanto você fez das tripas coração, como diria em Goiás, fala assim, gente, fulano fez das tripas coração. Vocês já ouviram essa expressão? Ver essa expressão agora na minha mente. Fala assim, mas fiz das tripas coração para poder fazer isso, eu fiz de tudo. Nós não estamos dando a Deus o lugar que Ele precisa ter na nossa vida. O lugar dele nós estamos colocando pessoas. E pessoas que amamos muito. E aí quando elas nos decepcionam, a gente culpa Deus. Eu sei, eu não merecia, fulano não podia ter feito isso comigo, mas foi Deus que permitiu, tá bom, é assim. Não, Senhor, o Senhor quis que eu estivesse nesse lugar. Deus não derrama caos sobre nós.
A bênção dele não acrescenta dor. Não acrescenta dor. Deus não pega a dor que você está sentindo e dá ali, aumenta ali, ó, põe no máximo. Não, ela aguenta mais. Não. Ele mergulha na sua dor, mergulha na sua decepção, no seu caos, para mostrar qual é o verdadeiro lugar que ele tem que ocupar na sua vida. Eu tenho um caderno de orações. Esse dia eu estava olhando orações que eu fiz em 2004, 2003. Tem tudo anotado lá. E quando eu estou lendo ali, eu estou vendo eu orei, coloquei pessoas ali que eu estava orando, mas eu fiquei olhando aquela Fernanda de 2003, 2004. O quanto no passar dos anos eu fui decepcionada. E lendo ali eu vi quanto que naquela oração, naquela declaração que eu estava fazendo, eu colocava aquela pessoa num lugar que era um lugar de Deus. Por isso que quando Jesus fala, ele resume os mandamentos, falou assim, olha, ame a Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Porque se você amar a Deus e der a Deus o lugar que é dele na sua vida, todas as outras coisas, elas vão se encaixar, elas vão se organizar na sua vida. Nós precisamos dar a Deus o que é dele e dar a César o que é de César. No final de tudo, nós nos frustramos, nos decepcionamos com as pessoas. E o resultado final dessa decepção, a gente acaba culpando Deus. Mas na hora de colocar no lugar mais importante do nosso coração, do nosso pensamento, nós colocamos pessoas. E quando vem as frustrações, que as pessoas não podem suprir a expectativa da nossa alma, nós culpamos Deus. Esse lugar de culpa não é de Deus. Porque Deus, ele mergulha no nosso caos. Nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo quebrado. E viver aqui nesse mundo quebrado é participar das coisas ruins que acontecem no mundo. E Deus vem cooperar. Ele vem fazer uma cooperação. E ele vem derramar sobre nós coisas completamente opostas ao que nós enfrentamos dentro da decepção, dentro da frustração, dentro da tristeza, dentro do pranto, dentro do choro. Isaías 61, de 1 a 3. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas e aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Deus e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, dar a todos os que estão de lutos e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinza, óleo de júbilo ao invés de pranto, um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Deus para manifestação do esplendor e da glória de Deus. Deus quer transformar a mim e a você em carvalhos de justiça. Pessoas que são referência para o céu, para o outro. Porque vale a pena colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, amar, ter uma relação de perto com Deus, porque Ele nos torna fortes. Ele nos dá autoridade, Ele nos dá o governo da nossa história, para que a gente assuma a responsabilidade do que a gente tem que fazer. Então, Deus não quis esse caos na sua vida. Deus não enviou esse problema na sua vida. Deus não permitiu essa decepção. Ele não jogou essa decepção na sua vida. Nós vivemos num mundo quebrado, onde as pessoas não são Deus. Elas não amam você como Deus ama. Essa relação de amor de Deus por nós é uma coisa louca, uma coisa que não dá para explicar. Ele fala ainda que a pessoa que você mais espera no mundo que te ame, ela não te amar, ela não cuidar de você, não te proteger, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Porque Deus está pronto para pegar todas as suas cinzas e colocar no lugar das cinzas coroa. O que é essa coroa? É governo, autoridade, controle. Ele troca o seu pranto
em óleo de alegria. O que é o óleo de alegria? Você pode misturar ali a água com o óleo. A água vai secar, vai evaporar, mas o óleo vai permanecer ali. O óleo não evapora, ele fica ali, impregnado. Então é uma alegria que ela não vai embora porque aconteceu algo, porque você se decepcionou com... É uma alegria que permanece. Então ele troca, ele te dá, ele enxuga as suas lágrimas e fala, eu tenho uma alegria que permanece, que é permanente, não se mistura, ela vai fazer parte da cooperação que eu estou fazendo nesse caos para o seu bem. A sua angústia, Deus não derrama angústia sobre nós. Deus derrama sobre nós vestes de louvor. A angústia, o que tem angustiado seu coração, não foi colocado por Deus. As angústias fazem parte do mundo quebrado que nós vivemos. Mas Deus tem vestes de louvor. Por que roupa de louvor? Roupa é algo que cobre a aparência. As pessoas, quando elas olharem para você, elas não vão assistir um espírito angustiado. Vão assistir um espírito livre, além das circunstâncias. Todos nós estamos no mundo caído, todos nós temos sofrimentos. Mas aquele em que o óleo da alegria é derramado, porque você deixa que Deus troque o seu pranto, a sua angústia, pelo óleo da alegria. A presença do Espírito Santo, que não se mistura. Você coloca o óleo e a água junto, a água vai evaporar e vai embora, o óleo vai lá permanecer. A alegria que Deus tem para colocar no seu coração é uma alegria que permanece, que fica. Então, Deus, mais uma vez, Deus não joga o caos sobre nós. Você foi decepcionado porque você amou muito e colocou essa pessoa num lugar de adoração que é de Deus. Por isso que quando Jesus fala assim, ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Se você for ver, tem no Facebook, acho que tem lembranças, né? Lá nas lembranças, clica lá. Clica nas lembranças do Facebook e dá uma olhada nas coisas que você escreveu há anos atrás. Muitas coisas que eu escrevi lá, que eu leio, eu falo, gente, como eu estava enganada sobre tantas coisas. Mas nós não nos decepcionamos com Deus. Ele é o mesmo, ele não muda. Se você olhar a vida de Elias, quando ele vai falar lá em 1 Reis, capítulo 18 até o capítulo 19, ele está decepcionado com o povo. Porque ele fez das tripas coração, como dizem em Goiás, né? Fez das tripas coração. Ele fez das tripas coração para mostrar o caminho para o povo e ele não viu o resultado que ele esperava. Porque às vezes nós nos decepcionamos porque a gente acha que porque não aconteceu do jeito que a gente esperava, a gente acha que não aconteceu nada. Quantas vezes você vai na igreja, participa de uma celebração, de um culto, você fala, hoje está tudo frio, não aconteceu nada. O Espírito Santo nem se moveu lá naquele lugar. Nós falamos essas coisas, mas nós não assumimos a responsabilidade de que Deus tem o poder de fazer coisas no invisível que você não vê. Deus estava se movendo, estava fazendo a obra dele de um jeito que você não sentiu, não arrepiou, não ficou eufórico. Você achou que Deus não estava fazendo, você achou que Deus não estava trabalhando. Nós somos tão julgados, nós julgamos tanto, né? Deus não para de trabalhar. Não é porque você não arrepiou, você não sentiu, você não viu, que Deus não está fazendo. E Elias, ele estava tão decepcionado que ele fugiu e falou, estou sozinho nessa. Ele julgou o comportamento dos outros. Ele achou que ele estava sozinho. Ele fala, eu fiquei sozinho. Ninguém te vê como eu te vejo, Deus. E Deus falou, que arrogância, Elias. Restaram 7.000 que não se dobraram, que não se renderam. Tem 7.000 tão fiéis quanto você. Então, muitas vezes nós nos decepcionamos, ficamos num lugar de decepção, onde é uma decepção, como fala, que a criança chora e a mãe não vê. Você adianta chorar se a mãe não está vendo? Então, é aquela decepção que você não está vendo o que Deus está fazendo. E Deus fala, não precisa ficar nesse lugar de decepção, de choro. Eu estou fazendo.
Deus, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada que você viu, mas o que você não viu é grandioso. Eu estou fazendo. Então Deus pega a cara de Elias e mostra para ele, fala assim, Elias, só porque você não viu, não sentiu, não quer dizer que é. E você tá aí decepcionado, e acaba que a decepção dele que ele tinha com o povo, ele transfere para Deus, porque ele quer fugir, ele quer desistir do que Deus pediu para ele fazer. Ah, Deus, não foi do jeito que o senhor... Eu pensei que era de um jeito que o senhor não fez, então eu desisto do meu ministério, eu desisto. Não tem mais força para caminhar. Por quê? Você esperava das pessoas um comportamento que elas não deram para você, você acabou culpando Deus. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Este lugar que você tem colocado as pessoas que você se decepcionou com elas, é um lugar que pertence só a Deus. Por que você se decepciona com as pessoas que você mais ama? Porque vocês esperam dela um retorno que elas não têm condições de dar para você. Se você olhar para a vida de Ana, ela tinha uma frustração, uma decepção dentro da casa dela. E o marido achava que estava fazendo tudo que podia, dando sempre o mais para Ana. E ela não entendia que ela esperava mais dele. Ela esperava mais, porque a Penina ficava humilhando ela todo ano ali, criticando, humilhando porque ela não tinha filhos. E vem Eucana e fala assim, mas eu não faço tudo por você? Na cabeça dele ele estava fazendo tudo, mas na cabeça dela não era suficiente, porque ela esperava, a tristeza dela que ela tinha só quando ela se derrama no altar, que é sobre ela, é tirado aquela cinza, aquela morte de si mesma, e Deus coloca coroa. Fala, agora você pode assumir sua vida, fica de pé, enxugue suas lágrimas. Porque o milagre maior não é você ser mãe, o maior milagre é você entender seu lugar no mundo, que é me colocando em primeiro lugar na sua vida. Porque quando Ana se derrama, Ana se derrama na presença de Deus, ela se derrama pela primeira vez no lugar certo. E nós vivemos aí contando para todo mundo nossos problemas, derramando e tal, e as pessoas, tem gente que não tá nem aí, você fala, não tá nem aí, eu contei, a pessoa não tá nem aí pelo que eu tô passando. Porque o que você espera delas é só Deus que tem condições de dar. A pessoa que você tá decepcionada com ela, se você for ver, ela vai achar que não fez nada para que você ficasse decepcionado. Ela não vai... Não acho que foi desse jeito, não acho que foi tanto assim. E aí você fica ali decepcionado, né? Samuel, 1 Samuel, capítulo 18 ao 24, a gente vê Davi se decepcionando com Saul. Saul trata como filho, recebe como filho. Só que não é pai de Davi. Mas Davi se aconchega ali, recebe tudo aquilo ali. E quando ele vê aquele que ele dizia que seria suporte para ele, seria o pai, ia tratar ele como filho, estava perseguindo para matar. E Davi se decepciona com Saul. José se decepciona com os irmãos em Gênesis, a partir do 37 até os 50 fala. Ele se decepcionou com os irmãos. É tudo com pessoas que a gente considera importante na nossa vida. Você não se decepciona com a pessoa que você nunca viu. Uma pessoa que não tem nada a ver com você. Então hoje eu quero falar com você que está decepcionado com alguém. Não fique neste lugar, porque é um lugar onde vai transformar você em cinzas, vai trazer morte para você. Eu queria dizer para você que nesse lugar de decepção, Deus está pronto para colocar uma coroa, para fazer você renascer, viver novamente, respirar profundamente, sabe? E não ficar neste lugar de espera que o outro atenda a sua necessidade. Porque o outro não consegue chegar na sua alma. Só Deus, só o Espírito Santo. E Deus quer trocar as suas cinzas por coroa, seu pranto em óleo de alegria, suas angústias em veste de louvor. O que é veste? É aparência. As pessoas quando olharem para você não vê uma pessoa triste, frustrada. Outros falam mal amada ou mal amado. Porque Deus tem amor suficiente para dar plenitude para nós. Então, não fique decepcionado com ninguém. Não fique preso na decepção.
essa pessoa que você se decepcionou é tão humana quanto você. Você também já decepcionou pessoas. Você também já frustrou a expectativa de alguém. Mas tem a presença santa do Deus vivo nessa live, que quer que você dê a Ele o lugar na sua vida que você deu para essa pessoa que você se decepcionou. Um lugar de muita importância, um lugar de honra que pertence só a Deus. E se você amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, eu amo esse versículo, quando Jesus fala dessa forma, e eu já falei isso aqui em outras lives, Deus não pede que você o ame de uma forma, da mesma forma que o outro ama. Cada um de nós amamos a Deus na medida que nós o conhecemos. Tem pessoas que amam a Deus muito mais do que eu. Mas o nível de relação que ela tem com Deus é um nível muito mais profundo que eu. Jesus tinha um nível tão profundo de amor com Deus que ele falou assim, olha, a minha comida e a minha bebida, que é a prioridade do ser humano viver, que é comida e bebida, né? Isso é o essencial para a pessoa, para o ser humano viver. Ele fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Olha o nível de amor que Jesus demonstra ali, que Deus espera da nossa parte. De falar, Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que eu almoçar, eu jantar, eu beber água. Eu tenho sede do Senhor. Em Deus você pode jogar todas as suas expectativas. Você pode esperar de Deus todas as coisas. Porque Deus é o único que aguenta você, que suporta a sua expectativa. Já as pessoas, o cônjuge, os filhos, os tios, os parentes, mãe, pai, são só humanos como eu e você. Não podemos dar para elas a titularidade de Deus na nossa vida. E depois pegar toda a decepção que eles nos causaram e dar para Deus a responsabilidade dessa culpa da nossa decepção. Não, Fernanda, eu sei, Deus trabalha em todas as coisas, né? Então Deus permitiu isso, mas Ele está trabalhando. Você está fazendo como Elias. Não, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas eu tô sozinho, mas tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Olha para Deus. Olha para Ele. E coloque todas as suas expectativas nele. Porque Deus é o único que consegue superar suas expectativas. Quando você entender isso, parar de trocar de lugar, colocar as pessoas como prioridade, primeiro lugar na sua vida, colocar Deus, você vai ter, no lugar de cinzas, você vai ter uma coroa, uma autoridade para cumprir seu propósito, seu legado aqui na terra. Você não vai ser dirigido e conduzido pelas pessoas e nem pelos sentimentos. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo, que está ali te colocando de pé, te colocando uma coroa e fala, filho, vai. Essa é a sua história. Ele troca o seu pranto com óleo de alegria, coloca vestes de louvor. É nítido. Vai ser nítido, as pessoas vão olhar para você e ver vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. As pessoas têm visto em você um espírito angustiado ou vestes de louvor? Para nos tornar como os carvalhos de justiça. O que é um carvalho? Vai estudar o que é um carvalho. É uma árvore forte com raízes profundas, onde ela pode abrigar a natureza embaixo, pode se sentir protegido porque é carvalho, é forte. Muitas que se diz igreja de Cristo estão tão assim inseguros o tempo todo, vulneráveis o tempo todo, fragilizados o tempo todo, com angústia o tempo todo. Não dá para ser carvalho, não dá para ser uma inspiração para ninguém. Porque todo mundo que olha vê vestes de angústia, não vestes de louvor, fala, não vou por esse caminho. O mundo busca um caminho de paz, o mundo tem buscado um caminho de cura. E ela não vai acontecer de fora para dentro. A gente fica esperando das pessoas, esperando das situações. O louvor, a coroa, a veste de louvor, o óleo da alegria, ele não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. O que vem de fora nos quebra, mas Deus mergulha nessa quebra por dentro,
nos constrói, nos refaz e nos faz mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus de Nazaré, que nos dá o poder de viver a nossa história sem decepções, sem frustrações. Porque o que o outro devolve para nós em forma de ingratidão, de frustração, isso é comum do ser humano, mas não é comum de Deus. Então não culpe a Deus pelas suas frustrações. Esse não é o lugar que Ele tem na sua vida. O lugar que Deus tem que ter na sua vida é o lugar de descanso, de refrigério. Fala, Senhor, fui ferido neste lugar, mas o Senhor mergulha nessa minha dor, nessa minha ferida e me constrói de novo, me faz de novo. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, muito obrigada porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos e ela se renova todas as manhãs. Nos ajude a colocar o Senhor na nossa vida no lugar que o Senhor merece. E colocar as pessoas que amamos no lugar delas. Mas nós sabemos que isso é uma obra divina, sobrenatural, que só o Senhor pode fazer. Então nos ajude a te amar em primeiro lugar, te buscar em primeiro lugar, nos derramar em primeiro lugar na tua presença, para não viver derramando no mundo as nossas dores, derramando no mundo nossas frustrações, ferindo pessoas, magoando pessoas, frustrando pessoas, que nós possamos ser o carvalho de justiça plantados neste mundo, onde o mundo pode olhar e pode contar com todos os benefícios desse carvalho, dessa inspiração firme que o Senhor coloca aqui no mundo para ser resposta para as pessoas que vivem em choro, vivem em pranto, vivem em cinzas. Através da nossa vida podem ver o Senhor, que vai transformar a vida delas em carvalho, em algo que permanece, que fica, que traz plenitude. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos dê força, assim como aquele pai pediu, aumenta a minha fé. Em nome de Jesus, me ajude, me ensine, Senhor. Eu quero ter o Senhor com tanta prioridade na minha vida, como Jesus falou, o Senhor é prioridade, é maior que a comida e a bebida que eu necessito, o Senhor é mais. Nos ajude a ter sede de Ti, Pai. Muito obrigado por este tempo com os meus irmãos e agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.